Oi, pessoal, estamos de volta e vamos continuar falando então sobre os autômatos com pilha, ok? Vamos lá. Bom, então agora vocês já conhecem como é que um autômato com pilha funciona. Vamos falar então como é a notação gráfica, tá? Então, a notação gráfica dos autômatos com pilha é bem parecida com a que a gente costuma usar para os autômatos finitos, tá? A gente também usa os diagramas de transição. E nesses diagramas a gente também vai ter os nós para representar os estados, que vão ser aquelas bolinhas, tá? O estado inicial continua tendo uma setinha para indicar que começa por ele. Os estados de aceitação continuam com círculos duplos, tá? A diferença aqui vai ser como é que a gente representa as transições, tá? Então a gente continua tendo aqueles arcos, só que como é que a gente vai representar as transições? Olha só. Então, em todo o arco a gente vai ter uma anotação como essa aqui, ó. Então, a gente vai ter o primeiro símbolo aqui representando o símbolo da entrada que a gente está lendo naquele momento, uma vírgula. Logo depois a gente vai ter o símbolo X, né, que representa o símbolo que está no topo da pilha. Depois da barrinha, a gente vai ter uma string, e essa string alfa aqui está representando o que é que a gente vai colocar lá na pilha quando a gente retirar X do topo, tá? Então, se ele tiver uma transição como essa aqui, saindo do estado Q para o estado P, significa que a gente tem uma função de transição como essa. Uma função de transição de Q lendo A e tendo X no topo, vai nos levar para o estado P e coloca alfa lá na pilha no lugar desse X que a gente vai tirar, certo? Se por um acaso o símbolo de início da pilha não for definido, não for explicitamente definido, a gente considera o uso de Z0 como esse símbolo, tá? Então, aqui ó, a gente tem a representação daquele autômato da linguagem WW reverso, só que agora na forma de um diagrama de transições, tá? Então, todas aquelas transições que a gente viu na aula passada já estão descritas aqui nos arcos, tá? Estado inicial com setinha, estado final com círculos duplos. E, por exemplo, essa transição aqui, o que é que ela nos diz? Que estando no estado Q0, tendo zero na entrada e a pilha vazia, porque eu estou vendo o símbolo Z0 aqui, vai nos levar para o mesmo estado, porque eu estou num loop, tá? E lá na pilha eu vou colocar 0, Z0, sendo que Z0 vai ficar embaixo na pilha e esse 0 aqui vai ser o topo, tá? Vamos ver essa outra transição aqui, ó. Então, com uma transição espontânea, ou seja, com a cadeia vazia, sem consumir nenhum símbolo de entrada e com a pilha vazia, eu vou passar para o estado Q1, certo? E a minha pilha vai continuar tendo apenas Z0, tá? Então, não é complicado, não. Vamos para frente, tá? Bom, outro conceito que a gente precisa entender é de descrições instantâneas, tá? O que é que significa isso? É a configuração instantânea de um autômato, ou seja, neste momento, qual é a configuração que o autômato se encontra, tá? Lá para os autômatos finitos, a gente não precisava dessa notação de descrição instantânea, porque para os autômatos finitos bastava a gente ter um estado e o símbolo corrente da entrada. E aí a gente já sabia exatamente a configuração que a gente estava. Então, as funções de transição lá já eram suficientes. Aqui, a gente precisa ter o estado, a gente precisa ter o símbolo de entrada e a gente precisa saber o que é que está acontecendo na pilha, quem é que está no topo, né? Então, a gente precisa controlar essas três coisas aqui para descobrir qual é a configuração atual do autômato. Tá? Então, para isso, a gente precisa desse conceito aqui de descrição instantânea. Bom, então, para representar essa configuração, a gente vai precisar de uma tripla, então, tá? 3 componentes. O primeiro é o estado corrente que o autômato está, o estado atual. W representa o restante da entrada, ou seja, o que é que falta ler da entrada ainda, tá? E lambda vai representar, então, o conteúdo da pilha. Então, o que é que tem tudo dentro da pilha, tá? Lembrando que o que tiver na base da pilha vai estar na parte à direita, tá? Vai estar aqui. E o que tiver no topo da pilha vai estar à esquerda, ok? Bom, então aqui vocês têm um exemplo da computação dessa entrada aqui, ó, 1111, tá? Então, a gente vai ver como é que acontece uma simulação da computação dessa entrada para esse autômato aqui,
que representa a linguagem de WW reverso, ok? Então, olha só, coloquei o autômato aqui em cima pequenininho para a gente ir acompanhando as transições, tá? Então, tudo começa com uma função de transição estendida, é bem parecido. A gente aqui no estado inicial, que é 0, com o que é que resta da entrada? Lembra da configuração de descrição instantâneas? A tripla. O estado atual, o que é que resta ler da entrada, ou seja, ainda resta tudo, os 4 símbolos, e como é que está a situação atual da pilha, ou seja, a pilha ainda está vazia, tá? Símbolo Z0. A partir daqui, o que é que vai acontecer? Olha, eu estou no estado Q0, estou com o símbolo de entrada, lendo o primeiro símbolo, que é 1, ou seja, esse primeiro 1zinho aqui, e a minha pilha está com Z0. Então, eu vou olhar para Z0 e vou procurar uma transição em que eu tenha 1 na entrada e Z0 na pilha, tá? Então, vou achar aqui, ó, 1, Z0. O que é que vai acontecer? Como é um loop, eu vou continuar no mesmo estado que 0 e a minha pilha vai ficar com 1, Z0. Ou seja, eu vou apenas empilhar o número 1 na pilha. Tá? Então, tá aqui essa situação. Ó. Continuei no estado Q0, eu consumi um símbolo, que foi esse primeiro aqui, ó, da entrada, e a minha pilha ficou com 1 Z0. Ou seja, eu passei esse 1 da entrada para a pilha, tá? Porém, existe outra possibilidade de transição. Se vocês olharem aqui, a gente tem uma transição espontânea de Q0 para Q1, ou seja, com apenas uma transição vazia, tá? Com o símbolo Z0, que é o que eu tenho aqui no topo, eu consigo ir para Q1 e manter a pilha do mesmo jeito com o Z0, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu fui para Q1, não consumi nada na entrada e a pilha se manteve com o Z0, ok? O que é que eu vou fazer agora? Olhar a próxima ramificação. Eu tenho 2 ramificações agora, tá? Então, olhando para o estado Q0, que é onde eu estou, né? Tenho 1 na entrada, que é esse primeiro símbolo aqui da entrada. E a minha pilha, o topo, tem 1 também. Então, vou em Q0. Lá em Q0, eu vou procurar uma transição que tenha 1, 1, tá? Então, aqui em Q0 tá aqui a última transição, ó. 1 na entrada com 1 no topo da pilha. Vai me levar para o próprio estado Q0, porque eu estou num loop, tá? E a minha pilha vai ficar com 1, 1. Ou seja, eu vou pegar esse 1 na entrada e vou empilhar, tá? E foi o que eu fiz aqui, ó. Nessa configuração aqui, ó. Continuei em Q0, consumi um símbolo da entrada e empilhei ele aqui. Coloquei 1, 1, tá? E Z0 continua. Porque aqui nessa configuração é tudo que está na pilha, ok? Mas eu também posso fazer a transição espontânea, ou seja, passar para o estado Q1 sem consumir nenhum símbolo da entrada e manter a pilha do mesmo jeito, tá? Então, vamos ver agora essa outra ramificação aqui que estava pendente, tá? Então, estando em Q1, vou procurar uma transição com 1 na entrada e Z0 na pilha. Então, aqui no loop não tem, né? 1 com Z0. Mas eu tenho essa transição espontânea aqui, ó, que com nenhum símbolo de entrada, mas com Z0 na pilha, eu passo para Q2, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Passei para o estado Q2, não consumi nenhum símbolo da entrada e mantive a pilha com Z0, tá? Acontece que, estando em Q2, olha só, estando em Q2, eu não tenho nenhuma transição possível, tá? Lendo 1 e Z0, na verdade, eu não tenho nenhuma. Então, eu estou em Q2, a minha cadeia ainda não foi totalmente lida, tá? E eu não tenho nenhuma transição para essa configuração. Então, essa ramificação aqui, ó, já morreu, tá? Então, vamos continuar seguindo, que eu ainda tenho 2 ramificações em aberto. Então, aqui, ó, estando em Q0, transição com 1 na entrada e 1 no topo da pilha. Então, é essa última transição aqui que faz o quê? Empilha, né? Então, fiquei em Q0 e empilhei 1, tá aqui. Mas também posso fazer a transição espontânea para Q1. Tá aqui, ó, passo para Q1, mantenho a entrada e mantenho a pilha, tá? Vamos olhar agora essa outra transição aqui, ó. Estando em Q1, tenho 1 na entrada e 1 no topo da pilha. Então, essa última transição aqui do loop, o que é que eu vou fazer? Vou desempilhar. Então, consumi um símbolo da entrada e desempilhei o 1 no topo da pilha e a pilha continua com o Z0 no topo, tá? O que é que acontece? Vamos olhar essa ramificação aqui, então. Estando aqui, ó, tenho 1 na entrada, Z0 no topo da pilha. Então,
aqui não tem nenhuma transição, mas eu posso fazer essa transição espontânea aqui para Q2, tá? O que é que vai acontecer? Mantém a entrada e mantém o topo da pilha, tá? Só que, na mesma situação que essa, eu estou em Q2, mas a minha entrada não foi totalmente consumida, né? E como eu não tenho nenhuma transição em Q2, não existe para onde ir com essa configuração. Portanto, essa ramificação vai morrer. Ok? Vamos olhar essa daqui agora, ó. Estando em Q0, um na entrada e um no topo da pilha. É a mesma transição aqui que só faz empilhar, tá? Então, consumi mais um símbolo da entrada, que agora ficou vazia, e empilhei o número 1 no topo, tá? E também posso fazer o quê? A transição vazia aqui para Q1, né? Mantendo a entrada e o topo da pilha. Vamos olhar essa configuração agora, estando em Q1, certo? Com 1 na entrada e 1 no topo da pilha. Que é essa última transição aqui do loop que faz o quê? Desempilha, né? É a parte que a gente lê o W reverso. Então, ó, continuei em Q1 e desempilhei. Eu consumi 1 da entrada e desempilhei o 1 da pilha, tá? Agora, olhando aqui para essa configuração em que eu estou em Q0, já consumi todos os símbolos de entradas e tenho 1 no topo da pilha, tá? O que é que eu posso fazer? A única possibilidade é essa aqui, ó. Essa transição espontânea para Q1, tá? Em que eu mantenho o que está na pilha. Então, não consumi nenhum símbolo de entrada e mantive o que já estava na pilha, tá? Essa configuração aqui também morre, porque estando aqui em Q1, eu não tenho para onde ir a partir dessa configuração. Olha só, sem consumir nenhum símbolo, eu só posso vir para Q2. Mas eu só posso vir para Q2 se a pilha estiver vazia, com Z0. E não é esse caso aqui, né? Eu posso ir com a transição vazia, mas aqui eu precisava ter um 1 no topo da pilha, que não acontece. Por isso que essa ramificação aqui morre, tá? Vamos ver essa outra. Eu estou em Q1, 1 na entrada e 1 no topo da pilha, que é essa última transição aqui. O que é que eu faço? Fico em Q1 e desempilho. Aqui, ó. Consumi um símbolo da entrada e desempilhei um aqui da pilha, tá? Também morre essa ramificação pela mesma situação, né? Porque com transição espontânea só existe essa aqui para Q2, mas a pilha precisaria estar vazia. E aqui eu tenho 1 no topo da pilha, tá? Então, essa ramificação morre. Só tenho essa ramificação agora, vamos olhar, ó. Estou em Q1 com 1 na entrada e 1 no topo da pilha. O que é que eu faço? Continuo em Q1, ó, consumo um símbolo da entrada e desempilho o topo da pilha. Então, vou ficar com Q1, entrada consumida totalmente e a pilha com o símbolo Z0. Então, olhando aqui para Q1, o que é que eu posso fazer? Ó, com uma transição espontânea, eu posso para Q2 se eu tiver Z0 no topo, que é o caso aqui. Então, a partir daqui, a gente vai para Q2, ó, mantém a pilha, tá? Então, aqui em Q2, estou no estado final, já consumi todos os símbolos de entrada, tá? E a minha pilha está vazia. Então, se eu estou em Q2 e eu já consumi todos os símbolos de entrada, então, ó, cadeia aceita, ok? Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um conselho que eu dou é repetir essa computação aqui no caderno, fazendo sozinhos, tá? Sem olhar, para entender bem direitinho como é que funciona esse autômato com pilha, ok? Então, nossa aula aqui para por aqui hoje, ok? Até mais!